E nesse espaço, Juliano D'Agostini. Juliano, obrigado pela tua presença aqui. Como é que tá, amigo? Saudade do Tudo amigo. bem? Tá trabalhando demais, né, meu? Trabalhando demais, é verdade. Aquele escritório lá, onde os caras te exploram demais, né? Verdade, é muita exploração, né? Não, mas a gente trabalha com gosto. Não, sim, não. E é interessante que é uma família unida e tal, e realmente é próspera, tem negócios, tem muitos clientes, fazem muito bem para a sociedade, né? Um trabalho magnífico aí, liderado aí pelo nosso Salésio D'Agostini. Conhece esse cara, né? Esse é o cara. Esse é o Orconcur. Esse é o cara, é verdade. Bom, Juliano, é o seguinte, aqui tem uma pergunta aqui, que um telespectador fez, que é o seguinte. Eu encerrei as atividades da minha... Interessante que ele manda pro meu telefone, né? Manda pra mim, pergunta pros caras lá, pô, fazer o quê, né? O telespectador, né? Então, aqui, ó, eu encerrei as atividades da minha empresa limitada por problemas durante a Covid, lá em 2020. Eu tinha contabilidade regular e, mesmo assim, perdi meu patrimônio pessoal nas reclamatórias ajuizadas pelos empregados. Houve algum erro profissional no caso? E aí? Que problema, né, Silvio Lopes? Então, tu vejas aí, né? Tem contabilidade regular, a gente vem narrando, dissertando acerca das condições para tu teres uma empresa limitada, que é o respeito à contabilidade, o respeito a autonomia patrimonial, e mesmo assim nas reclamatórias trabalhistas os débitos vão para a conta do sócio. E por que isso acontece, Silvio Lopes? Não é um erro profissional, isso é uma cultura jurídica dentro do direito do trabalho. Então, é um entendimento da jurisdição trabalhista. E que entendimento é esse se a gente tem aí a Lei de Liberdade Econômica, que determina que os critérios para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser aqueles estabelecidos no artigo 50, onde fixa que a confusão patrimonial e o desvio da finalidade, ou seja, condutas dolosas do empresário, que vão determinar se ele vai ou não responder com seu patrimônio pessoal perante os débitos resultantes da frustração do empreendimento dele. Então, e por que dentro da Justiça do Trabalho isso não é observado? Então, a norma, ela é um fenômeno cultural e político. Então, é um fenômeno cultural e político. Então, dentro da Justiça do Trabalho, se aplica um artigo, o artigo 28, lá do Código de Defesa do Consumidor, aonde determina que a personalidade jurídica é uma formalidade que não pode ser obstáculo para a satisfação do crédito trabalhista. Então, e de onde vem essa interpretação tão objetiva, né? Quer dizer, a empresa não pagou, paga o empresário. Por que uma interpretação tão objetiva acerca dessa responsabilidade? Nós viemos, ao longo dos anos, mitigando a análise da conduta para estabelecer critérios objetivos de responsabilidade. Isso é algo marcante dentro da nossa legislação, né? Então, nós temos ali responsabilidades objetivas em razão de diversas situações, né? Então, isso não é diferente. Tu vejas que a cultura do direito trabalhista, ela é forjada dentro de um espírito entre guerras, aonde na Constituição de Weimar, por exemplo, em que se estabeleceram direitos sociais, tais como a educação, né? Então, e demais, a saúde, a educação, a moradia, em contrapartida àqueles direitos individuais contra o Estado que a burguesia havia conquistado lá na Revolução Burguesa, aonde, enfrentando o Estado absoluto, conseguiu estabelecer normas que garantissem ao cidadão o direito de ser livre e, não obstante, o Estado deter o monopólio da força. Então, há uma contracultura lá no Entre Guerras, aonde os movimentos sociais e as revoluções proletárias e socialistas
gestaram essas normas, essas legislações, tais como a Carta de Lavoro, do Mussolini, tais como a Constituição de Weimar, na Alemanha, né? Então, esse é o espírito dos direitos sociais e da legislação trabalhista que vigora ainda não só na legislação, mas dentro do espírito da jurisdição, que é a ciência e o entendimento que os aplicadores do direito dentro dessa seara possuem. Então, aonde o burguês é visto como um inimigo nessa condição. Então, não por acaso, nós temos nesse período aí uma difusão do antissemitismo, né? Então, houve uma difusão do antissemitismo com a expropriação desse patrimônio acumulado pelo povo judeu. Então, há também vários mecanismos antiliberais instituídos nessa época, aonde se mitiga o devido processo, se mitiga a legalidade para se buscar a justiça social. Então, essa justiça social que é a principal objetivo tanto desse movimento quanto da justiça do trabalho. Então, procedendo em quê? Procedendo em satisfação desses cidadãos que não querem arriscar empreender e preferem trabalhar mediante salário e segurança. Então, a teoria do risco para o nosso telespectador, que foi a responsável pela perda do patrimônio pessoal em razão da frustração do negócio, e não obstante essa causa de força maior, o Covid, né? Dentro da justiça do trabalho, a gente tem esse aspecto. Então, não se trata de um erro profissional, trata-se sim de uma característica da justiça do trabalho, que é onde a gente busca o patrimônio do sócio independentemente da culpa dele, da análise da sua conduta dentro da gestão. Essa é uma cultura da justiça do trabalho brasileira, eu acho muito particular da brasileira, né? Ela sempre pega um lado, ela sempre defende um lado. E aí, quando tu fala em justiça social, eu acho uma das coisas mais estúpidas que tem esse termo, justiça social. Depende do que é a justiça social. Em primeiro lugar, depende do que você imagina que seja justiça e o que seja social. Então, aqui no Brasil, sobretudo, até porque eu acho que não há nenhum país no mundo desenvolvido que tenha a justiça do trabalho como nós temos no país. Quer dizer, então, de certa maneira, o empresário, o empregador, né, o burguês na Revolução Socialista, o burguês ele é garroteado por todos os lados e ainda se cobra dele coisas que não, como no caso aí de um acidente climático, um acidente da natureza, não era culpa do camarada. Então, essa forma de cultura da justiça do trabalho é que nós precisamos atualizar, né? Pelo menos modernizar. Nós temos que ter em mente, Silvio Lopes, que assim o direito ele possui dimensões. Então a gente está dentro da área do direito ainda, mas o conflito de princípios constitucionais fundamentais ele é um conflito de dimensões de direito. Então que essas dimensões de direito são normas que se contrapõem a partir de um espírito de onde elas foram criadas, que fundamentaram justamente esses direitos. Então, nós temos os direitos de primeira geração, que é os direitos à liberdade, à vida, à expressão, à participação política. Esses direitos gestados na Revolução Burguesa contra um Estado autoritário, contra um Estado absoluto. Por quê? Porque havia nesse período uma legislação que mantinha um privilégio de uma aristocracia concedida por meio de títulos, né? Por meio de títulos e por meio de heranças. Então, como a burguesia ela entendia por bem que isso era uma injustiça e entendia por bem que a competição no mercado deveria ser a regra para a distribuição de renda, então, o povo se uniu e conquistou esses direitos individuais. Então, no Entre Guerras,
com o aumento da pobreza, se houve um refluxo dessa situação, né? Esse refluxo dessa situação aonde não é a vida, é a saúde, não é a propriedade, é a moradia. Então, houveram esses refluxos de ordem social, aonde esses movimentos populares inspirados por uma ideologia socialista, motivaram as guerras. E o fruto disso foi justamente a introdução desses direitos sociais dentro da nossa Constituição. Modernamente, a gente tem as questões dos direitos ambientais, né? Então, que é de terceira geração. Então, tu vejas que, muitas vezes, a vida vai estar contraposta à dignidade. Então, hoje a gente tem casos delicados, como do aborto, né? Então, esses casos delicados, esses cases delicados, eles são resolvidos mediante conflitos de princípios constitucionais fundamentais, aonde essa gama de direitos que se contrapõem entre si são ponderadas pelos nossos tribunais superiores para que se chegue a um resultado que reflita o momento da sociedade, o que urge a sociedade naquele momento, né? Então é isso. Então a gente pode falar para o nosso telespectador que não foi propriamente um problema profissional, talvez um problema de informação sobre qual é a posição majoritária dentro daquela justiça, né? Para que ele não encerrasse as atividades, mas, enfim, fosse negociar essas verbas antes, né? E parcelar, enfim, de tal forma que não deixasse isso acumular, na medida em que a Justiça do Trabalho, ela não vê a desconsideração da personalidade jurídica como um mecanismo que dependa da conduta do empresário. Perfeito. Não depende da conduta, Claro. depende única e exclusivamente da frustração do crédito trabalhista. Então, é uma situação, uma situação lamentável, né? Até porque fugiu do controle dele esse aspecto do Covid, né? Mas, infelizmente, para os empresários e para ele especificamente, mas em algumas situações é a aplicação da justiça, porque a gente vê aí também uma gama de empregados aí que se veem desprotegidos quando do insucesso do empreendimento exercido pelo Brasil afora. Juliano, obrigado pela tua presença aqui. Naturalmente, eu acho que esse exemplo não é único. Esse exemplo aí que nós tratamos agora pode ser expandido aí por várias pessoas, vários empresários que talvez tenham enfrentado ou estejam enfrentando a situação. Um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.